Salve, salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco que venceu ontem e se classificou na Copa do Brasil frente a Tombense, vira a chavinha e já se prepara para a semana que vem enfrentar a mulambada aí no primeiro clássico, o clássico dos milhões do ano. O Vasco precisando vencer aí, já tem um tempinho que o Vasco não vence, nosso maior rival. Vamos falar aí da preparação do Vasco para esse jogo, também aí se o Marcelo Cabo pode fazer alguma alteração na equipe. Também vamos falar aí sobre os jogadores oferecidos ao Vasco, jogadores especulados, como que está a situação de alguns jogadores que ainda podem vir vestir a nossa camisa. E um jogador aí de 3 Copas do Mundo foi oferecido ao Vasco, jogador uruguaio, hein? Vamos falar sobre esse assunto também. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal para fortalecer, para a gente chegar a 140 mil inscritos, falta muito pouquinho. Se inscreve aí, também ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Um recadaço aqui, lembrando mais uma vez o pessoal que a gente vai voltar com salvos aqui no canal, hein? Deixa aí nos comentários qual o seu nome, qual a sua cidade e seu estado. Se você quiser receber um salve aí, comenta aí embaixo o seu nome, seu estado e a sua cidade, que em breve a gente vai voltar aí, provavelmente na semana que vem, já estarei aí organizando os nomes das pessoas que estão falando aí, pra gente começar já a mandar aquele salve, como era feito aí no início do nosso canal, né? Muito obrigado aí a todos que já estão aí comentando, aqueles que me mandam mensagem direto lá no Instagram, muito obrigado de coração aí, eu sei quanto vocês amam o Vasco e também gostam aqui do nosso canal, muito obrigado aí. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos aí pro vídeo, né? O Vasco que venceu ontem a Tombense por 2-1, levou um sustinho ali no final, mas conseguiu a classificação. Agora vira a chave e vai se preparar para o jogo da semana que vem contra o Flamengo no próximo dia 14. Não entrará em campo nesse final de semana e vai ter aí praticamente uma semana para se preparar para o clássico. O Vasco que não vence a mulambada desde 2016, pessoal, é muito tempo. Na gestão do Alexandre Campelo, o Vasco não fez nem cócegas no nosso maior rival, não conseguiu vencer o Flamengo e agora numa fase muito difícil do Vasco, mais uma vez jogando na segunda divisão. Como diz o outro, clássico não se erra, clássico se vence, né? O Vasco não pode perder, tem que vencer aí e com certeza uma vitória frente ao Flamengo vai dar uma moral gigantesca para esse time, principalmente para o técnico Marcelo Cabo, que depois de tantos anos vai colocar aí novamente o Vasco vencendo a mulambada, né? E com certeza a gente confia que esse time do Vasco tem condições de vencer esse jogo. Lógico, confiamos aí nos gols do Germancano e também aí no Gabriel Peck, né, que sem dúvida nenhuma está sendo o melhor jogador do Vasco na temporada de 2021. Também tem os reforços contratados, o Morato aí, quem sabe, pegando mais ritmo de jogo, mais uma forma física, vai ter uma semana para treinar aí bacana, para ele entrar lisão no jogo, né, entrar destruindo realmente e tomara que ele consiga jogar bem e mostrar o seu valor. Também aí o Léo Jabá teve poucos minutos ali nos minutos finais do jogo contra a Tombense para mostrar aí as suas qualidades e a gente espera que no jogo contra o Flamengo ele tenha mais minutos para quem sabe a gente poder avaliar, ter uma análise melhor de como realmente que vai estar esses reforços contratados, se vão conseguir aí ajudar o Vasco a subir para a primeira divisão, porque é o maior teste aí para o Vasco na temporada, vai ser esse clássico, um clássico importantíssimo que o Vasco precisa vencer. Tô gostando sim da evolução do Vasco. O Vasco ontem nos minutos iniciais da partida mostrou um futebol que há anos a gente não via, pressão, as linhas altas, né, as linhas marcando em cima, pressionando realmente, empurrando a Tombense para o seu campo de defesa, futebol vistoso que a gente não via há tanto tempo no Vasco, só que essa pressão que o Vasco exerceu nos minutos iniciais custou caro, né? O Vasco cansou muito rápido, a gente viu um Vasco até certo ponto acomodado, levou muito perigo ali a Tombense em jogadas aéreas e o Vasco parecia que já estava com o resultado na mão, já classificado quando fez os 2-0 principalmente, só que aí vacilou muito, né? Muitos erros técnicos, muitos erros aí de marcação. O Vasco tem que estar focado mais aí nos jogos e com certeza o Flamengo vai explorar demais a jogada aérea do Vasco, né? Vai alçar a bola na área direto porque a zaga do Vasco precisa estar preparada para enfrentar os atacantes deles. Deixe aí nos comentários se você confia numa vitória do Vascão frente à mulambada, o Vasco aí na sua melhor fase. Na minha opinião, o Vasco está muito melhor do que no ano passado, quando tinha o Benítez, quando tinha outros jogadores. O Vasco está conseguindo ter um conjunto, não somente um ou dois craques, está conseguindo ter um time ao todo. 11 jogadores vencem 2 jogadores. Isso é óbvio, a gente sabe disso. Quando se tem um time, a gente consegue resultados aí que ninguém imagina. E pode ser que o Vasco esteja mais perto de voltar a vencer a mulambada do que nos anos anteriores.
Vamos falar de reforço, né? Jogadores oferecidos, especulados a todo momento no Vasco. O Vasco que fechou a contratação do Vanderlei, que é o goleiro que chega para ser titular aí do Vasco. Esperar quando que o Vanderlei vai ter condições de jogo, de entrada dentro de campo. Já queria ver logo nesse jogo contra a Mulambada ele fechando um gol, não deixando passar nada, nem sinal de Wi-Fi, como diz o outro, mas ele não estará possivelmente disponível para esse jogo. E vamos com o Lucão e torcendo para ele também fechar o gol. Mas o Vasco segue aí indo ao mercado. O Vasco ainda sonha com um atacante, um centroavante, mas outros nomes seguem sendo oferecidos. Hoje foi oferecido aí, pessoal, o jogador Christian Rodrigues, uruguaio de 35 anos, com passagens por diversos clubes na Europa e também aí jogou 3 Copas do Mundo com a camisa do Uruguai e está de saída aí do Peñarol. O jogador foi oferecido a alguns clubes aqui do Brasil, inclusive ao Vasco. Só que fato é que emperra nessa negociação seria o alto salário do jogador. O jogador lá no Peñarol recebia cerca de 60 mil dólares, isso daria na casa de quase 400 mil reais, salário totalmente astronômico, fora totalmente da realidade financeira do Vasco. E ele foi oferecido aqui a alguns times da segunda divisão. O Cruzeiro e o Vasco são os principais aí e com certeza o Vasco não deve levar adiante essa negociação devido, lógico, ao alto salário do atleta, né? Um jogador interessante, apesar de ter uma idade avançada, um jogador de seleção, rodou muito na Europa, jogou no Porto, Benfica, Atlético de Madrid, entre outros clubes, jogou muitos anos mesmo lá no futebol europeu, tem uma boa experiência e com certeza seria um reforço aí, um baita reforço na minha opinião, mesmo com essa idade de 35 anos. Mas infelizmente o Vasco não tem dinheiro, eu acho que está praticamente descartado esse nome. Outros nomes são avaliados também, possivelmente a chegada do volante Michel, que de acordo com o canal Atenção Vascaínos, pode estar avançando um pouco essa negociação e quem sabe podemos ter um desfecho positivo aí para a contratação desse volante. O Vasco precisa urgente contratar um 5-5 mesmo, brucutu ali para defender a defesa e com certeza ajudar o Vasco na marcação. O Vasco precisa de um cara tipo o Guinha Azul, né, pessoal? Um cara raçudo, que dá combate, não tem medo de dar carrinho, não tem medo de jogar com raça, né? A gente tá vendo muitas falhas aí defensivas no Vasco, que é jogador, às vezes tem medo de dar carrinho, de fazer falta, de levar cartão amarelo, e o Guinha Azul antigamente não tinha isso, né? O Vasco precisa de um jogador mais ou menos nesse estilo, que tá difícil de achar, né? Hoje em dia, bem complicado. O Vasco contratou o Guinha Azul do Paraguai ano passado, né? O Léo Gil, né? Chegou com um mar aí de Guinha Azul, que era estilo parecido com o Guinha Azul, um pouco mais técnico, parecia que chegaria para ser o cara, não jogou absolutamente nada, foi um desastre essa contratação, só foi o cara sair do Vasco e já meteu o gol lá no Colo-Colo, né? Mas essa situação aí já passou e o Vasco tem que ir ao mercado realmente para tentar trazer um primeiro volante. Eu, na minha opinião, contrataria sem dúvida nenhuma o Leandro de Sábato. Os nomes especulados aí, o Vasco ainda segue avaliando também, a gente já falou bastante aqui do Aleph Manga, que esse jogador estaria mais distante, o grande destaque do Volta Redonda aí, centroavante, chegaria para ser em tese reserva do Germancano. Tem o Orobó também do Fortaleza, esse nome estaria um pouquinho mais avançado, segundo várias informações de vários jornalistas, só que até o momento o Vasco não confirmou nada e aparentemente a gente não tem certeza se há realmente uma negociação para contratar aí o Orobó. Outros nomes especulados estariam um pouco mais longe do Vasco, né? Como é o caso aí do atacante Everton, aquele mesmo que passou pela Mulambada, pelo Grêmio, pelo São Paulo e também pelo Botafogo, entre outros clubes aqui no Brasil. O jogador saiu do Grêmio, mas tem um altíssimo salário, né? Ele recebia no Grêmio cerca de mais de 300 mil reais, fora dos padrões financeiros do Vasco. E com certeza, o jogador que já está em decadência, está jogando muito mal, as últimas temporadas dele foi péssima e com certeza se o Vasco contrata um jogador desse nível para vir não jogar nada e pagar um alto salário, é tirar espaço do Gabriel Peck, que na minha opinião está jogando muito mais do que o Everton aí, está muito mais entrosado também com o elenco e com certeza tem muito mais bola para queimar aí e ser um grande ativo do Vasco. Hoje, na minha opinião, um grande jogador da base revelado pelo Vasco não é Thales Magno, não é Andrei, não é Vinícius, não é ninguém desses caras. É o Gabriel Peck. O Gabriel Peck tá voando realmente, tem tudo aí para ser um grande jogador aí no futuro com a camisa do Vasco. Meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaínas a todos e é nóis, Vascão!